Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e tá rolando mais um vídeo aqui pro blog, mais um vídeo no canal. Dessa vez eu vou fazer uma vídeo resenha, mas não é qualquer vídeo resenha, é uma vídeo resenha de uma trilogia fechadinha, começo, meio e fim. Eu vou falar de uma série que eu li em e-book por enquanto, eu só li o livro em e-book. E eu vou contar minhas impressões, opiniões sobre essa trilogia. É a primeira vez no blog que eu realmente falo de uma série fechada. Já fiz vídeo resenha, já falei de mais de um livro na resenha, mas nunca da série toda. Bom, por enquanto, pra mim a série acabou nesse livro, né? Mas como a gente nunca sabe se a verdade é essa, se de fato, né, terminou mesmo, enfim. Vamos lá. Os livros que eu vou comentar são os 3 livros aqui da série Os Guardiões, da trilogia dos Guardiões, que é O Mosteiro, O Tibetano e O Dragão. Vocês podem ver pela capinha, todas muito parecidas, todas bem semelhantes, mudando apenas o ícone, né? Porque na primeira tem uma tacinha, na segunda tem uma espécie de ornamento, vamos dizer assim, na terceira a cara de um dragão. E por aí vai, mas bem semelhante entre si. A escritora é a E.M. Martins e a editora é a Paralela. A autora é nacional, tá, gente? Essa série é de uma autora nacional. Esse livro tem uma pegada bem interessante. E aí, todo mundo deve estar se perguntando assim, Andy, eu nunca ouvi falar nesse livro, eu acho que só o seu blog tem este livro. Conte-me sobre isso. A verdade é o seguinte, no ano passado, né, iniciozinho, final de 2013, 14, né, início de 2014, a editora Paralela colocou no Facebook dela um link que você poderia pegar, né, tinha lá uma série de coisinhas que tinha que fazer, você poderia pegar um link onde você ia ganhar o primeiro livro, que é O Mosteiro. Para ler em e-book, né? Vinha em e-book, bonitinho, livro oficial, não é sambado não, gente, é coisa bacana, livro oficial. Aí eu vi, falei assim, fui ver a sinopse, falei, cara, é o tipo de coisa que me agrada. Eu vou ler, né? Vou pegar, vou fazer o bonitinho que a editora pediu. Se eu não gostar do livro, não leio os próximos. E se eu gostar, eu continuo firme e forte. Então, foi isso que aconteceu. Eu peguei o livro, esse livro estava de graça. Andy, agora tá de graça? Não, agora tem que pagar, né? Tem que aproveitar, tem que ficar sempre ligado nessas coisas aí. Eu acho que na época eu até cheguei a comentar, né, com o Facebook do blog. Depois algumas pessoas falaram que pegaram, enfim. Só que o único porém é que essa série, como eu falei, ela só tá em e-book. Eu ainda não vi livro físico, eu acho que não tem. Eu sei que muitos leitores do blog não gostam de livros físicos, respeito, mas se você achar interessante, se você for ler a sinopse, se você se interessar pelo que eu falar, você vai ter que fazer essa força um pouquinho aí para poder ler a trilogia. Bom, eu separei aqui, eu tenho uma colinha, porque tem um tempinho que eu li os livros, né? Vocês devem ter visto aí. Recentemente eu terminei O Dragão. Na verdade, todas as vezes que eu terminava o livro, eu fui falando pra vocês o que eu achei. E quando eu terminei O Dragão, né, que eu comentei pra vocês no resumo, né, nos últimos resumos, foi a hora que eu falei, agora é a hora de sentar e terminar o livro. Aí que tá, vamos lá começar pela história pra gente entender um pouco dos Guardiões e a trilogia em si. O primeiro livro, que é O Mosteiro, a gente tem a Elizabeth, que é a protagonista. Ela é uma menina que foi criada de uma forma meio nonsense, porque assim, o livro se passa nos dias de hoje. Tudo bem que ela mora meio que num lugar, numa vila, num cantinho na Europa, sabe? Num lugar meio isoladinho. Mas tem alguns momentos que eu falei, cara, isso não seria muito possível nos dias de hoje, mas abraço, tá? Eu abraço porque, enfim, tá? Não vou entrar nessa discussão, não. E aí o que acontece? O pai dela morre. E no meio, né, um pouco depois, nesse momento aí que o pai dela morre, a casa que ela vive começa, vamos dizer assim, a sofrer invasões, porque o pai dela sempre foi um acumulador, mais ou menos, de grandes objetos importantes. Assim, ela acha que é importante, mas ela não sabe exatamente o que é. E os amigos do pai começam a perceber que alguma coisa não tá bacana
E tiram a Elizabeth, né, conversa com ela, enfim, e ela vem pro Brasil, ela vem para São Paulo. A história se passa, gente, no Brasil, algumas vezes, mas no restante do mundo, de uma forma geral, tá? É uma coisa que em vários momentos eles viajam aí pelo mundo. E quando ela chega aqui no Brasil, enfim, tem toda uma explicação que o pai dela e essas pessoas, elas na verdade fazem parte dos guardiões. Quem seriam esses guardiões nesse Graal, essa situação toda? Seriam guardiões lá, Carcassonne. A autora realmente bebeu dessa história toda dos templários lá, vários livros que eu sempre li sobre o Graal, enfim, vem de Carcassonne. Vem de 1200 e pouco, essa coisa de proteger a humanidade, enfim, né, que todo mundo já deve ter lido pelo menos um básico sobre isso. E eles são meio que imortais, mas eles precisam seguir algumas regras, né, algumas coisas. E na verdade o pai dela fazia parte desse grupo, né? Ele abriu mão por N motivos, que não vou dar toda a história pra vocês, mas ela seria a próxima, né? Ela iria tomar o lugar do pai dela. Ela estava sendo preparada, assim, ela sabia, vamos dizer assim. E aí começa a grande história pra gente, né? A protagonista começa a entender esses mistérios do Graal, dos guardiões, quem eles são, o que eles fazem, por que eles existem, quem pode estar atrás deles, quem pode, né, quem são os inimigos, o que eles fazem, enfim. A história começa a deslanchar um pouco depois que ela sabe das coisas. O problema nesse primeiro livro pra mim foi o seguinte: apesar da sinopse bacana, apesar da ideia ser um primeiro livro, um livro introdutório, a autora demorou muito para falar do Graal, para falar dos guardiões, para falar dessa coisa dos mistérios. O livro, ele tem uma narrativa que funciona para mim como uma grande montanha-russa. Tem momentos que é maravilhoso, você segue um atrás do outro, assim, vários capítulos. E tem outros momentos que você tá se desesperando porque a coisa não anda. A autora gosta de detalhar algumas coisas. E aí que tá a diferença. Tem coisas que são legais e contribuem para a história. Tem outras coisas que você fala, cara, isso tá muito chato, sem necessidade. Então a minha leitura desse livro foi meio assim. Em alguns momentos eu lia 2, 3 capítulos assim, sem me dar conta. Os capítulos são grandes. A autora tem uma coisa trabalhada, tá? Não é aquele tipo de livro mega raso que são 5 folhas e terminou o capítulo. Não. Os capítulos são grandes. Mas também tem momentos que ela se dedica demais a escrever coisas que talvez se ela tivesse cortado teria ficado um livro um pouco mais dinâmico, tá? E aí, o mesmo vale, enquanto a gente está conhecendo essa coisa do Graal, começa a vir um pouco confuso, porque são muitos personagens. Os personagens, como eu falei, eles atravessam um pouco essa coisa do tempo e tem sempre objetos perdidos e datas e história. Então, assim, tem um primeiro momento que até você se acostumar com tudo isso, gente, é muita informação de uma vez só. Você fica um pouco perdido e talvez isso possa ter sido um dos motivos quando eu ficava meio desestimulada de ler, né? Porque você tem tanta informação e a coisa não entra na sua cabeça que você meio que fica assim, cara, eu acho que eu não tô entendendo esse livro, eu acho que eu não tô gostando. Então esse foi um pequeno sentimento. O vilão da história, porque claro, tem sempre um vilão, ele fica um pouco perdido no ar, entendeu? Ele começa a ser comentado, mas não elabora. Você fala assim, pô, pode ser o fulano, pode ser o ciclano, pode ser o beltrano. Eu acho que dá muita margem pro que pode ser, né? E vamos falar que alguém que já viveu, né, 800 anos ou até mais, porque a história pega desses guardiões desse tempo. Mas à medida que você começa a ler o livro e a história em si, você meio que entende que isso existe há muito tempo, né? Talvez ali tenha sido um grande marco e essas pessoas se mantiveram até hoje, né? Até hoje que eu falo data da história. Então você meio que sabe quem são seus inimigos, né, gente? É meio que super-herói, né? Você sabe quem são os inimigos. Aquela coisa do bem versus mal, assim. E eu achei que isso que ficou um pouco forçado. O vilão poderia ter sido mais elaborado, poderia ter sido mais trabalhado, não ser tão solto e confuso
quanto foi no livro. Essa explicação ficou um pouquinho a desejar. E uma coisa que realmente me deixou meio chateada foi a questão do romance. Por que eu tô falando isso, gente? Porque assim, pelo livro, pela história, pela sinopse, não parece que vai ser uma coisa romântica. E eu acho que não tinha nem perna pra ter romance, sabe? Tipo, parecia um polvo o livro, querendo, tipo, chutar, né? Ter vários tentáculos para todos os lados. Então, assim, algumas cenas de romance foram um pouco exageradas. Eu acho que não era a pegada do livro, entendeu? A pegada do livro é uma coisa meio aventura, meio história, meio vamos dominar o mundo, não vamos deixar. Claro que tem um pouquinho de romance, porque todo mundo quer ver um romance, mas eu acho que tinha alguns momentos, algumas cenas que foram muito exageradas, não tinha necessidade disso. Então, ficava meio chato isso, porque você fala assim, cara, não é o forte do livro, e você sente como se o autor estivesse querendo forçar uma barra. Então, assim, esse primeiro livro, que é o Mosteiro, ele é um livro pra gente começar a entender essa ideia do que vai ser essa trilogia, esse livro, a Elizabeth descobrindo todas essas informações, os outros personagens que são apresentados, alguns têm mais mistérios do que outros, enfim. Então, nesse primeiro livro, a gente tem toda uma apresentação e o panorama do que a gente possa vir a descobrir nos seguintes. O segundo livro, que é o tibetano, que é o vermelhinho. Deixa eu chegar pra cá. Que é o vermelhinho. Deixa eu ver aqui. A gente começa até o seguinte. Bom, a gente já teve tudo lá do primeiro livro. Voltamos que a Elizabeth é uma menina muito pé fria, gente. Tudo acontece com ela. Coisas boas e ruins, tá? Mas assim, é tudo mesmo. Eu falei, caraca, filha. Quando eu comecei a ler, eu falei, amiga, vamos tomar um banho de sal grosso. O negócio tá feio pro seu lado. Tudo acontecia com ela. Eu acho que foi um exagero da autora pra isso. Tem outros, vamos dizer assim, guardiões, né? Ela ainda tá no processo de aceitar ou não ser uma guardiã e absorver todas as informações que ela descobriu no primeiro livro. E tudo acontecia com ela. Então eu brincava e falava, filha, tá na hora do banho de sal grosso. Eu acho que a autora forçou um pouco essa ideia de tudo acontecer com ela, de vir assim, como é que eu posso dizer pra vocês? Eu acho que tinha outros personagens que poderiam ter ganho mais destaque e acabaram não tendo nenhuma participação, nenhum momento de se sobressair por causa disso. No segundo livro a gente começa a entender melhor a profecia, porque sempre tem uma profecia, sempre tem alguma coisa que liga, afinal de contas são guardiões, defender a humanidade. E como o foco acaba sendo muito Elizabeth, essa profecia ela não é tão explorada, então esse que foi um problema. Você entende a profecia, mas você não começa a ver isso acontecendo, né? Eu acho que isso foi um momento ruim, porque a ideia é boa, tá? A ideia é legal, tem um vínculo lá no primeiro livro, você começa a perceber isso, você vê que ainda vai rolar alguma coisa pro terceiro, mas esse foco constante na Elizabeth e tudo acontecendo com ela, você acaba se desvirtuando, porque assim, a profecia é pouco comentada, né? Ela acaba perdendo a importância que ela deveria ter. Já no segundo livro a gente conhece novos personagens, às vezes personagens interessantes que vão ser, vamos dizer assim, vão ser interessantes para esse livro e para o segundo, ou às vezes personagens que quando eu cheguei no final da série eu perguntei por que eles existiam. Né, aquela coisa que foi meio largada, você fala, meu Deus, surgiu um aleatório, aí você fala, aleatório quem? Então foi um pouco isso. O vilão começa assim, vamos dizer assim, os vilões, né, porque agora não tem mais um só, são por estar ligado com a profecia, essas coisas e tal. Os vilões começam a se, vamos dizer assim, tomar uma forma, né, não é aquela coisa muito abstrata que estava no primeiro. Alguns personagens interessantes, outros nem tanto, outros que você fala, filho, tá forçado, outros que você falou, puxa, ficou bacana. E aquela coisa de muitas páginas sem informação, eu acho que esse foi o grande problema da autora nessa série.
ela, como eu falei lá no primeiro, né, é uma montanha-russa, então tem momentos muito bons e tem momentos ruins, porque é tipo encheção de linguiça, aí para, aí vem muitas coisas legais, aí para, né, enrolação e para. Então acho que esse que foi o grande problema dessa série, alternando momentos muito bacanas com momentos meio chatos. Então você começa a ler, aí você para, aí você fala, ai, não quero ler mais, aí você dá um tempo, enfim. A questão dos guardiões, eu acho que aqui no tibetano ela ficou um pouco solta, poderia ter sido mais, a gente tem umas informações até interessantes, né, dessa coisa ligada com o Tibete, vamos dizer assim, mas ela não foi tão explorada quanto ela deveria, então ficou meio confuso, ficou meio suspeito, estranho, sabe? Ficou meio solto, eu acho que ela poderia ter amarrado mais essas informações. E a gente começa a entender mais essa coisa dos objetos, porque no primeiro livro a gente tem umas informações dos objetos, alguns objetos, vamos dizer, mágicos, perdidos aí pela humanidade, ligados em objetos que aparecem, vamos dizer assim, em alguns momentos da história da humanidade que teve grande ascensão ou grande perda, tá? A humanidade como um todo, tá, gente? Não tô falando especificamente de um povo, não. É que aqui na história eles vão contando com mais detalhes, claro. Mas, e aí a gente tem esses objetos, eles começam a dar forma, eles começam a aparecer, os nomes, fulano que apareceu, sei lá, eles começam, tipo, inventar, tá? Sei lá, um livro. O livro que foi o primeiro livro, tipo a Bíblia, né? Sei lá, os 10 mandamentos que apareceu, não sei aonde, aí vem depois de 1000 anos ele apareceu no fulano de tal, aí tipo 500 anos depois, entendeu? Começa a aparecer, a autora joga esses objetos em momentos de grande declínio da humanidade ou momentos de grande ascensão, quando a humanidade teve uma evolução muito bacana. Então são esses dois momentos, esses objetos seriam os responsáveis. Então nesse segundo livro a gente conhece quem são esses objetos e qual o poder que eles têm para fazer a humanidade avançar ou retroceder. Já o Dragão, que é o último livro da série, foi o único livro que eu senti que ficou muito à parte dos outros dois. Por quê? O foco dele é uma história completamente diferente dos dois primeiros. Enquanto os dois primeiros focam um pouco na Elizabeth, nos guardiões e tudo que está acontecendo pelo mundo, de um modo geral, o terceiro livro ele se focou muito num determinado lugar do mundo, numa determinada história que já aconteceu e é praticamente o livro todo falando disso. Vamos dizer assim, se o livro tem uns 40 capítulos, uns 30 capítulos foca muito nessa situação. E apesar de entender, apesar de ver a ligação, eu achei que ficou forçado demais, porque nos outros dois livros, esse foco do terceiro, do dragão, ele não aparece muito, sabe? Deu a entender que, uau, o negócio surgiu assim, né? Só surgiu depois. E quando você lê o livro com calma, você percebe que não. Você percebe que a coisa vem sendo trabalhada há 20, 30, 40 anos. Então eu acho que a autora ela poderia ter colocado capítulos, né? Coisas que ela escreveu aqui do terceiro livro, intercalando no primeiro e no segundo. Porque quando você chegasse no terceiro e visse essa história, você ia entender que isso tá em evolução, que isso está sendo planejado tem muito tempo. Não é porque os guardiões não sabiam, né? Não é porque o mundo não sabia e começou a aparecer só no terceiro livro que a coisa surgiu do além, não é? Ela vem sendo planejada. Então isso que foi para mim um ponto muito falho no livro 3. Deu essa sensação de que a coisa caiu de paraquedas. E aí sim vem fechando a história dos vários personagens abertos nos livros 1 e 2. Como eu falei, tem alguns personagens interessantes, mas tem outros que eu fiquei achando... Eu achei que eles ficavam enchendo linguiça, porque são personagens que você fala, tá, e daí? Tipo, não acrescentou nada na história e também não foi nada essencial. Eu acho que se o personagem não tivesse existido, você não precisaria ter falado tanto nele. Poderia surgir, fulano conversou com ciclano, ponto, mas não elaborar uma história que, pra trilogia, ela não fez tanto sentido, ela não foi tão forte assim quanto outros personagens. A gente tem alguns personagens que eles surgem depois que não, eles são muito legais, são muito importantes.
Então, assim, o final foi simples. Eu achava um final que ia ser um final melomaníaco, sabe? Épico, não foi. Achei um final meio xoxo. Eu acho que eu esperei bem mais, né? Por causa de tudo que veio acontecendo nos 3 livros, imaginei um final grande, né? Um grandioso. Todo mundo teve o seu final direitinho, foi fechado. A história houve alguns pontos que ficou em aberto, mas de um modo geral foi uma leitura bacana, sabe? Eu acho que foi um ponto de um assunto que não aparece toda hora, nem aqui no blog, nem as editoras costumam postar, publicar de certa forma. É um assunto que eu gosto, então apesar da narrativa ter esses altos e baixos, apesar dos personagens, alguns serem mais interessantes que outros e não terem sido explorados, foi um livro que eu gostei de ter lido. Eu acho que agora ele já saiu os 3, então vocês não precisam ficar morrendo, né, por essa leitura, mas foi uma trilogia que ela foi sendo publicada bem rapidamente. Eu acho que praticamente a cada, sei lá, 2, 3 meses saía um livro. Então, no meu pensamento de leitor, deu a entender que o livro foi escrito grande, talvez, e depois, quando a editora resolveu comprar, resolveu publicar, ela pediu para dividir em partes, talvez estivesse muito grande. E pode ter sido por isso que o 3º livro, para mim, ficou com essa sensação de que não faz parte dessa trilogia, né? Porque se no original ele era uma coisa só, faz sentido. Mas como ele foi separado, né, se foi esse o pensamento, acabou ficando com essa sensação de ponta solta. Mas assim, para quem gosta do tema, aconselho a leitura. Infelizmente, como eu falei, só tem e-book. A editora ainda não colocou em livro físico, nem sei se vai colocar. O livro é da Paralela, é uma autora nacional. Então assim, eu achei bacana, porque os autores nacionais ultimamente tem feito a mesma pegada, então fugiu um pouco do escopo, que eu acho que a literatura nacional, apesar de muitos problemas e coisas bacanas, tem uns momentos que parece que só sai a mesma coisa. Então isso foi até uma coisa bacana, né? Ver outro rumo da história. Pra quem gosta de história, teoria da conspiração, tem bastante coisa desse sentido aí, gente. Tem bastante coisa de história, tem bastante coisa de teoria da conspiração. E assim, no geral, foi uma série bacana. É uma série que eu recomendo pra vocês, mas não leiam esperando que é o último biscoito do pacote. Não, ela tem esses problemas que eu disse, mas de modo geral dá pra ter uma leitura tranquila, uma leitura agradável. Eu acho que vocês vão gostar, apesar desses problemas que eu levantei. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu apresentei a resenha da trilogia dos Guardiões, né? Que é o Mosteiro, o Tibetano e o Dragão. E é isso, já está disponível, os 3 livros. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse vídeo, dê um curtir. Se você não está inscrito nas redes sociais do blog, né, no feed do blog, se inscreva para você ficar por dentro de todos os vídeos que saem no canal do blog no YouTube. E também as postagens do Mon Petit Poisson. É isso, galera. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Super beijo, eu volto com mais um vídeo em breve. Valeu? Tchau, tchau.